Olá, fãs do futebol, tudo bem com vocês? Eu vim trazer aqui para vocês hoje, eu vou trazer para vocês hoje a sequência da Copa do Mundo. Copa do Mundo para vocês aqui, no meu novo canal, canal Tudo Sobre Futebol. E vocês vão saber de todas as edições da Copa do Mundo. Vocês que são fãs, gostam de futebol, gosta de Copa do Mundo, aqui é o lugar. Eu sou novo aqui no canal, estou estreando meu canal hoje, e preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para as notificações, para vocês receberem o meu vídeo e ficar sabendo tudo sobre o futebol, a história do futebol. Eu começo hoje com a Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo. A Copa do Mundo que foi disputada no Uruguai, a seleção celeste aqui da América do Sul. E não era de se esperar, é lógico que se tratando de anfitriã, do país sede, o Uruguai não ficaria para trás. Lógico que queria o título mundial. Vamos lá, descrever o que aconteceu na Copa do Mundo. Olha aqui, ó, Copa do Mundo do FIFA de 1930. Foi a primeira edição deste evento esportivo que passou a ser organizado quadrienalmente pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A competição foi disputada no Uruguai entre 13 e 30 de julho. A FIFA selecionou o Uruguai como país sede, que já foi o mesmo que estava comemorando o centenário de sua primeira Constituição. Além da conquista da medalha de ouro pela seleção uruguaia de futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 e 1928, todas as partidas foram disputadas na capital uruguaia, Montevidéu, nos estádios Centenário, Gran Parque Central e Pocitos. Foram 13 participantes. Quem organizou foi a FIFA. O anfitrião foi o Uruguai e teve 70 gols em 18 partidas. Média de gols 3,89 gols por partida. E o campeão foi o Uruguai. O vice-campeão foi a Argentina. O terceiro colocado foi os Estados Unidos da América. E o quarto colocado foi a Iugoslávia. O melhor marcador, Stabile, 8 gols. E o melhor ataque da Argentina com 10 gols na fase inicial. Melhor defesa, nenhum gol sofrido pelos Estados Unidos e nem do Uruguai, que foi na primeira fase, na fase inicial, não sofreram nenhum gol. E as maiores goleadas foi a Argentina 6, Estados Unidos 1, que ela foi no Estádio Centenário em Montevidéu, dia 26 de julho, nas semifinais. E 6-1 do Uruguai em cima da Iugoslávia, a anfitriã goleando a Iugoslávia por 6-1. No dia 27 de julho, no Estádio Centenário também em Montevidéu. Público que deu tudo geral, foram 434.500 em todas as partidas. E a média foi de 24.138,9 pessoas por partida. O melhor jogador foi José Nasazzi, do Uruguai, José Nasazzi, do Uruguai. 3 equipes, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte, participaram do torneio. Poucas equipes europeias participaram devido à dificuldade de viajar para a América do Sul. A Copa foi de 1930, a única em que os times foram convidados. A partir da Copa de 1934, realizada na Itália, as seleções classificam-se por meio das eliminatórias. Os times foram divididos em 4 grupos, onde o primeiro colocado de cada grupo classificou diretamente para as semifinais. As 2 primeiras partidas ocorreram simultaneamente, terminando com a vitória da França, que derrotou o México por 4-1, e dos Estados Unidos, que derrotou a Bélgica por 3-0. Lucien Laurent, da França, marcou o primeiro gol na história da competição. Argentina, Estados Unidos, Iugoslávia e Uruguai classificaram-se para as semifinais. Na final, o Uruguai derrotou a Argentina pelo placar de 4-2 e se tornou a primeira equipe a vencer a Copa do Mundo FIFA. Vamos lá, ler antecedentes e escolha da sede. Começou assim, antes de começar a Copa do Mundo, a FIFA organizou várias reuniões para a primeira Copa do Mundo. E vamos ver o que está falando aqui.
Em 1914, a Federação Internacional de Futebol concordou em reconhecer o Torneio Olímpico de Futebol como sendo o Campeonato Mundial de Futebol para amadores e responsabilizou em gerenciar o evento nas próximas 3 edições dos Jogos, em 1920, 24 e 28. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 e 1912, a competição de futebol foi organizada pela T-Football Association e pela Svenska Fotbollförbundet, respectivamente. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1932, realizados em Los Angeles, não havia o futebol no programa de competições por causa da baixa popularidade do esporte nos Estados Unidos. Uma vez que o futebol americano crescia em popularidade, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, COI, também divergiam na questão dos jogadores amadores e assim o futebol foi excluído dos Jogos. Em 26 de maio de 1928, na 26ª concessão do COI realizada em Amsterdã, o presidente da FIFA, Jules Rimet, anunciou planos de criar um torneio distinto dos Jogos Olímpicos aberto a todos os países membros da federação. Itália, Suécia, Países Baixos, Espanha e Uruguai se candidataram para sediar o evento. Até a data da votação, todos os países europeus desistiram, restando apenas o Uruguai. Logo após, a FIFA definiu oficialmente o Uruguai como sede para homenageá-lo pelo centenário de sua independência e pelo fato de ser o atual campeão olímpico, que era considerado o torneio mundial entre seleções mais importantes da época. A decisão final foi anunciada no dia 18 de maio de 1929 em Barcelona, na Espanha. Participantes. A primeira edição da Copa do Mundo foi a única sem o processo de qualificação. Todos os países afiliados à Federação Internacional de Futebol da FIFA, na época, foram convidados a participar e deveriam dar uma resposta até o dia 28 de fevereiro de 1930. Muito interesse foi demonstrado pelas nações das Américas, já que Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Estados Unidos, México e Paraguai e Peru participaram. Um total de 7 equipes sul-americanas disputaram a competição, mais do que em qualquer outra edição. No entanto, devido à longa e dispendiosa viagem por navio através do Oceano Atlântico e à ausência necessária para os jogadores de seus clubes originais, poucas equipes europeias estavam dispostas a participar. Alguns se recusaram a viajar para a América do Sul em qualquer circunstância, e nenhuma equipe europeia se interessou em participar antes do prazo de fevereiro. O que acontecia? Vários países europeus se candidatavam a disputar sedes europeias em suas competições, que era dentro dos países europeus mesmo, que era que tem países europeus que são pertos um do outro. Então, por isso que quando era a Copa do Mundo num país da América do Sul, o que acontecia? Quer dizer, eles recusavam, porque era muito longe, tinha que viajar de navio, então por isso eles se recusavam a participar. Então por isso que aqui o texto está falando que eles não vieram para a América do Sul. Na tentativa de receber alguma participação europeia, a Associação Uruguai de Futebol enviou uma carta de convite à T-Football Association, Reino Unido. Apesar de as nações britânicas, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales terem se retirado da FIFA na época, a proposta foi rejeitada pelo Comitê da Federação Britânica em 18 de novembro de 1929. 2 meses antes do início do torneio, ainda nenhuma equipe da Europa havia demonstrado interesse. O presidente da FIFA, Jules Rimet, interveio e fez com que 4 equipes da Europa participassem, sendo a Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia. Os romenos, treinados por Constantin Radulescu e liderados por Rudolf Wetzer e Otávio Lichty, participaram da competição após a intervenção do recém-coroado rei Carlos II. Ele selecionou a equipe pessoalmente e negociou com seus empregadores para assegurar que os jogadores ainda gastassem seus empregos ao retornar. Os franceses entraram na competição após a intervenção pessoal de Jules Rimet, mas o goleiro Manuel Anatol e o treinador da equipe, Gaston Barreal, decidiram não realizar a viagem. Os belgas participaram após o vice-presidente da FIFA, Rodolphe Sedlaris, convencê-los a participar. Os romenos embarcavam no navio SS Conte Verde, em Gênua, enquanto os franceses embarcavam em Villachouine-sur-Mer, em 21 de junho de 1930, e os belgas embarcaram em Barcelona. O navio também levou o presidente da FIFA, Jules Rimet, o troféu da competição e os 3 árbitros europeus designados, os belgas Jean Langlus e Henri Christopher.
Juntamente com o Thomas Barlau, a equipe brasileira embarcou quando o navio atracou no Rio de Janeiro. Em 29 de junho, antes de chegar no Uruguai, no dia 4 de julho, a Iugoslávia viajou através do navio a vapor Flórida de Marsella. Na Iugoslávia havia dúvidas sobre a participação do país no início, uma vez que os croatas decidiram boicotar a seleção nacional. O rei Alexandre I evitou que fosse feito o mesmo. Os funcionários da Associação de Futebol em Belgrado decidiram reunir apenas jogadores que atuassem no país, principalmente de dois clubes rivais, o BSK e o SK Jugoslávia. Os iugoslávios foram o time mais jovem da Copa do Mundo, com uma idade média de 21 anos e 258 dias. Desculpa, galera. Após a sua primeira partida contra o Brasil, eles receberam um novo apelido de TIX, ou Ichaços, pela imprensa uruguaia, referindo-se à maioria dos sobrenomes dos jogadores que acabavam com o sufixo IC ou VIC, que é bastante comum para os sobrenomes do país. Então, os participantes: Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai. Os estádios: todas as partidas foram disputadas na capital de Montevidéu. 3 estádios foram utilizados: o Estádio Centenário, o Estádio Pocitos e o Estádio Parque Central. O Estádio Centenário, com capacidade para 90.000 pessoas, foi construído especialmente para a competição e seu nome vem de celebração do centenário da independência uruguaia. Foi o principal estádio da competição, sendo apelidado por Jules Rimet de Templo de Futebol. O estádio abrigou 10 das 18 partidas da competição, incluindo as semifinais e a final. O restante das partidas foi disputado nos estádios Parque Central e Pocitos, com capacidade máxima de 20.000 e 1.000 pessoas, respectivamente. O Estádio Centenário com 90.000 a capacidade, o Estádio Parque Central, Gran Parque Central com 20.000 a capacidade e o Estádio Pocitos com a capacidade de 1.000 pessoas. As convocações, a grande maioria dos jogadores convocados atuavam em equipes nacionais, principalmente devido à facilidade no translado e negociação com os respectivos clubes. Os árbitros foram 15 árbitros que participaram do torneio, sendo 4 europeus e 11 americanos. Entre estes estavam 2 belgas, 1 francês, 1 romeno, 6 uruguaios, 1 mexicano, 1 argentino, 1 brasileiro, 1 boliviano e 1 chileno. Para eliminar as diferenças da aplicação das regras do jogo, os árbitros passaram por um breve treinamento para resolver os problemas mais conflitantes no decorrer do jogo. Durante a competição, alguns fatos foram marcados quando o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego encerrou a partida entre Argentina e França cerca de 6 minutos mais cedo, e do boliviano Ulisses Sacedo, que era, além de árbitro, treinador da seleção boliviana, apitando a partida entre Argentina e México. A Europa. Os árbitros da Europa foram o francês Thomas Barlain, o belga Henri Christophe, de novo belga John Lejeune, o romeno Constantin Radulescu, da América do Norte, do México Gaspar Vallejo e da América do Sul Alberto Martin Aplescu. O Uruguai também Domingo Lombardi, Argentina com José Macias, Uruguai com Francisco Matesu, o brasileiro Gilberto Almeida Rego, o boliviano Ulisses Salcedo, os uruguaios Aníbal Tejada e Ricardo Varino e o chileno Alberto Harken. Forma de disputa. As 3 equipes participantes foram sorteadas e dividem em 4 grupos, onde o grupo 1 conteve 4 equipes e os outros apenas 3. Na fase de grupos foram disputadas partidas todos contra todos, em turno único, onde 2 pontos foram conquistados por cada vitória e 1 ponto por empate. Caso houvesse empate na pontuação de um grupo ao final de todas as partidas, uma partida extra teria sido realizada para definir o vencedor. As equipes melhores colocadas em cada grupo foram classificadas para as semifinais. Caso as 2 equipes empatassem durante as semifinais, jogo de terceiro lugar, ao final haveria um tempo de prorrogação disponível. Os vencedores das semifinais foram classificados para a final, enquanto os perdedores disputavam o jogo para o terceiro lugar. Primeira fase. O grupo 1 foi o único a conter 4 equipes, sendo elas Argentina, Chile, França e México.
2 dias após a vitória da França sobre o México, a seleção francesa enfrentou a Argentina. Algumas lesões prejudicaram a equipe. O goleiro Alex Tepol teve que deixar o campo dos 20 minutos. E Laurent, depois de um confronto com Luiz Monti, passou a maior parte do jogo sentindo dores. No entanto, eles aguentavam a maior parte da partida, levando apenas um gol aos 81 minutos, marcados de pênalti por Monti. O jogo apresentou uma controvérsia quando o árbitro Gilberto de Almeida Rego encerrou o jogo 6 minutos antes do previsto. O jogo foi retornado apenas após protesto dos jogadores franceses. Embora a França tenha jogado 2 vezes em 48 horas, o Chile ainda não havia disputado a primeira partida, quando enfrentaram o México no dia seguinte, ganhando pelo placar de 3-0. A partida entre França e Chile teve o primeiro pênalti marcado na história do futebol. O mesmo foi defendido pelo goleiro francês Alex Tepot da França em 19 de julho, após a cobrança do chileno Carlos Vidal, aos 30 minutos da partida. Na segunda partida da Argentina contra o México, 3 penalidades foram marcadas e convertidas. Durante o mesmo jogo, o goleiro mexicano Oscar Bonglifio salvou outra penalidade aos 23 minutos do jogo após a cobrança do argentino Fernando Paternoster. Guilherme Stabile marcou o primeiro hat-trick da competição durante a vitória da Argentina sobre o México pelo placar de 6-3. A classificação foi decidida na última partida do grupo, onde Argentina e Chile venceram França e México, respectivamente. O jogo entre Argentina e Chile foi marcado por uma contusão entre os jogadores após uma falta de Luiz Monti no jogador Arturo Torres. A Argentina venceu a partida no placar de 3-1 e avançou para as semifinais. Então, dia 13 de julho foi França 4, México 1, Argentina 1, França 0 em 15 de julho. Em 16 de julho, Chile 3, México 0. No dia 19 de julho, Chile 1, França 0, Argentina 6, México 3. E no dia 22 de julho, Argentina 3, Chile 1. As partidas foram disputadas em Pocitos, Parque Central e no Estádio Centenário. O grupo 2 era composto pelo Brasil, Bolívia e a Iugoslávia. O Brasil era cabeça de chave e perdeu a primeira partida para a Iugoslávia pelo placar de 2-1. A Bolívia jogaria a sua primeira partida internacional dentro do torneio. Ambos os jogos da Bolívia seguiram um padrão de apoio da torcida, mas que terminava com uma derrota contra a Iugoslávia. O primeiro tempo terminou empatado sem gols, mas no final do jogo o placar foi fechado em 4-0 para a seleção europeia. Diversos gols bolivianos foram anulados. Contra o Brasil, quando as duas equipes jogavam apenas para cumprir tabela, o placar foi de 1-0 para a seleção brasileira no tempo final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil fechou o placar em 4-0. A Iugoslávia classificou para as semifinais. Quer dizer, que o Brasil ficou de fora. Aí eu vou voltar no grupo 1 aqui para falar os classificados, né? A Argentina classificou em primeiro, foi a única a classificar, né? E a Iugoslávia foi no grupo B a única a classificar. O Brasil saiu fora. O grupo 3 era composto por Uruguai, o país sede, Peru e Romênia. Na primeira partida do grupo ocorreu a primeira expulsão da competição, quando Plácido Galindo do Peru recebeu um cartão vermelho na partida contra a Romênia. A vitória romena por 3-1 também teve 2 gols impedidos. A partida também marcou o menor público da história da Copa do Mundo da FIFA, onde oficialmente apenas 2.459 pessoas assistiram ao jogo, mas o número de pagantes gira em torno de 300 pessoas. Por causa dos atrasos da construção do Estádio Centenário, o primeiro jogo do Uruguai foi disputado 5 dias depois do início do torneio. A primeira, disputada contra o Peru, foi precedida por uma cerimônia em homenagem às celebrações do Centenário Uruguaio. A equipe uruguaia passou as 4 semanas que precederam a partida em um campo de treino no qual foram aplicados treinamentos rigorosos. 100 anos após a dia da criação da primeira Constituição do Uruguai, a equipe venceu a partida contra o Peru pelo placar de 1-0. Os espectadores elogiaram a defesa peruana e este foi o único jogo do torneio que o Uruguai marcou apenas um gol. O resultado foi visto como uma má performance da equipe pela imprensa uruguaia, mas foi elogiado pela imprensa peruana. O Uruguai posteriormente derrotou a Romênia com facilidade, marcando 4 gols ainda no primeiro tempo e encerrando a partida pelo placar de 4-0. Então, no grupo 3, o Uruguai se classificou com 4 pontos. Romênia 3, Peru 1, Uruguai 1, Peru 0, Uruguai 4, Romênia 0. O grupo 4 era composto por Bélgica, Estados Unidos e Paraguai. A equipe estudianense, que era composta por jogadores de baixa idade,
foi apelidada como atiradores pela imprensa francesa. A seleção venceu seu primeiro adversário, a Bélgica, pelo placar de 3-0. A facilidade da vitória foi inesperada, já que o jornal Uruguai Imparcial escreveu que a vitória estadunidense pela alta diferença de gol surpreendeu os especialistas. A imprensa belga lamentou o estado do campo e as decisões de arbitragem, alegando que o segundo gol foi irregular. Na segunda partida do grupo, disputada em condições de bastante vento, ocorreu o primeiro hat-trick da competição, marcado por Berti Patenaldi, dos Estados Unidos, contra o Paraguai. Até 10 de novembro de 2006, o primeiro hat-trick da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, havia reconhecido que foi marcado por Guilherme Stabile, da Argentina. 2 dias depois de Patenaldi, no entanto, em 2006, a FIFA anunciou que reconheceu o hat-trick de Patenaldi como sendo o primeiro da competição. Como os Estados Unidos já haviam se classificado, a partida final do grupo foi apenas para cumprir a tabela, onde o Paraguai venceu a Bélgica pelo placar de 1-0. Então, os Estados Unidos se classificou em primeiro com 4 pontos. Os resultados foram Estados Unidos 3, Bélgica 0, Estados Unidos 3, Paraguai 0, Paraguai 1, Bélgica 0. Fase final. Na semifinal, o Uruguai derrotou a Iugoslávia no Estádio Centenário em 27 de julho por 6-1. E no dia 26, mesmo no Estádio Centenário, no mesmo dia, a Argentina derrotou os Estados Unidos da América 6-1. No terceiro lugar, os Estados Unidos venceu a Iugoslávia. Não está falando o resultado aqui, mas vamos ver se está escrito aqui antes de falar da final. Os 4 equipes que terminaram a primeira colocação de cada grupo, Argentina, Estados Unidos, Iugoslávia e Uruguai, classificaram assim para as semifinais. As 2 partidas da semifinal tiveram o mesmo resultado. A primeira semifinal foi disputada entre a Argentina e os Estados Unidos, em um campo encharcado durante uma forte chuva. A equipe dos Estados Unidos, que contou com 6 jogadores britânicos, perdeu para o meia Rafael Tracy aos 10 minutos após quebrar uma perna durante uma jogada violenta. Um gol de Monte na metade do primeiro tempo deu à Argentina uma vantagem de 1-0 no intervalo. No segundo tempo, a força da equipe dos Estados Unidos foi dominada pelo ritmo dos ataques argentinos, terminando a partida pelo placar de 6-1 para a Argentina. Na segunda semifinal, a Iugoslávia e o Uruguai enfrentaram-se. A seleção iugoslava marcou o primeiro gol com Dorvi Vidovic aos 4 minutos. O Uruguai logo em seguida virou o placar para 2-1. Pouco antes do intervalo, a Iugoslávia teve um gol anulado por uma marcação controversa de impedimento. Os anfitriões marcaram mais 4 gols no segundo tempo, encerrando a partida com um hat-trick de 6-1, onde Pedro Ceia marcou um hat-trick. As vitórias de Argentina e Uruguai nas semifinais por 5 gols de diferença fizeram com que a final fosse repetição de um confronto decisivo no futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1928, no qual o Uruguai venceu por 2-1 após uma partida de desempate. Quer dizer, ele já tinha enfrentado 2 anos antes na final dos Jogos Olímpicos de Verão. Quer dizer, e mais uma vitória do Uruguai. A final foi disputada no Estádio Centenário em 30 de julho. As tensões aumentaram em torno da Bacia do Prata, enquanto os torcedores argentinos cruzavam o Rio da Prata com um grito de guerra, Victoria ou Muerte, Vitória ou Morte, que provocou o apoio da torcida pela participação da seleção do torneio. Os 10 barcos destinados a transportar por torcedores argentinos de Buenos Aires a Montevideo apresentaram-se problemas, e diversas outras embarcações sortidas tentaram a travessia. Então, quer dizer, cara, aqui está falando que o público foi de 93 mil pessoas no Estádio Centenário, e cabe bastante gente hoje mesmo, né? Cara, no Estádio Centenário, cara, e a partida foi de 4-2 para a seleção do Uruguai. Aqui está falando os gols, né? Aqui, ó. O Uruguai marcou o primeiro gol com Pablo Dorado após um chute rasteiro ao gol. A Argentina, com maior posse de bola, respondeu fortemente. Após 8 minutos, Carlos Pucelli recebeu um passe de Ferreira, finalizou para o gol e empatou a partida. Pouco antes do intervalo, Guilherme Stabile, artilheiro do torneio, marcou e virou o placar em 2-1 para a Argentina. O capitão uruguaio José Nazassi protestou, afirmando que Stabile estava impedido, mas o gol foi confirmado pelo árbitro. No segundo tempo, o Uruguai cresceu no jogo. Logo após a Argentina quase ampliar o marcador, o Uruguai contra-atacou e José Pedro Ceia empatou novamente a partida em 2-2.
10 minutos após Santos, Inarti marcou e vira novamente o jogo a favor do Uruguai. Pouco antes da final da partida, Héctor Castro marcou o último gol, fechando o placar em 4-2 para o Uruguai. O árbitro John Loughlins terminou o jogo em 1 minuto após o gol e o Uruguai consagrou-se campeão do mundo pela primeira vez. O presidente da Federação Internacional de Futebol, Jules Rimet, entregou o troféu da Copa do Mundo para o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Raul Judy. O dia seguinte foi declarado feriado nacional no Uruguai, enquanto na capital argentina, Buenos Aires, uma multidão atirou pedras na embaixada uruguaia. Francisco Varallo, que jogou como atacante pela Argentina, foi o último jogador da final a falecer, em 30 de agosto de 2010. Brasil, Estados Unidos, França e Iugoslávia disputaram amistosos na América do Sul. Após o término da competição, o Brasil jogou contra a França em 1º de agosto, contra a Iugoslávia em 10 de agosto e contra os Estados Unidos em 17 de agosto, enquanto a Argentina jogou contra a Iugoslávia em 3 de agosto. O saldo de 12 gols em 4 partidas pelo Uruguai, em média de 3 gols por jogo, continua sendo a maior média de gols por partida de uma equipe campeã do mundo. E a segunda maior em finais de Copa do Mundo, depois da Hungria em 54, com 3,4 gols por partida. Quer dizer, essa foi a Copa do Mundo de 1930. Tem várias referências aqui, mas eu vou ser breve. Contei a história da Copa do Mundo de 1930, a primeira Copa do Mundo disputada, que existe até hoje, que leva as emoções para os apaixonantes por futebol, para os torcedores, que tem cada jogos emocionantes na Copa do Mundo, e certamente se teve em 2022, terá em 2026 nos 3 países sedes, Estados Unidos, Canadá e México. Mas, vou trazer aqui as histórias da Copa do Mundo, a primeira foi de 1930. O próximo vídeo, eu virei com a Copa do Mundo de 1934, a história de 1934. Então, reforçando, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, para receber o meu vídeo, deixa seu like e compartilhe o meu vídeo, para várias pessoas saberem da história de 1930. Me ajude nesse novo canal, tudo sobre futebol. Até a próxima e uma feliz semana para todos.